Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Brandi, editor de Branded Content do Money Lab, a área de projetos especiais do InfoMoney. E o nosso papo hoje é com Luiz Felipe Amaral, fundador e gestor da Equitas. A Equitas, que é uma das maiores gestoras de renda variável do Brasil. O nosso papo hoje vai ser em 3 temas. O primeiro tema é sobre como o mercado financeiro foi impactado pela crise do novo coronavírus, né? Então, Luiz, obrigado pela participação. E a primeira pergunta que eu queria fazer é quais foram as mudanças trazidas pela pandemia, tanto para o investidor como para os gestores que cuidam aí das carteiras dos investidores? De mudança importante, a gente acabou tendo que dar um estímulo, os bancos centrais, o mundo inteiro tiveram que dar um estímulo adicional para a economia, para se recuperar desse choque, né, trazido pela pandemia, o impacto econômico. Então, isso jogou, a gente está convivendo num ambiente de juros mais baixo do que convivia antes, isso é global, não é só o Brasil, mas aconteceu no Brasil também. Esse movimento de juros baixos, ele incentiva a migração de investimentos para renda variável, para ações, e além disso, você tem outras mudanças de comportamento acontecendo, que foram aceleradas com a pandemia. Muito claro que vem acontecendo em transformação digital nas empresas, o avanço do e-commerce, né, que acabou chamando a atenção, né, o desempenho das empresas que se beneficiaram dessas tendências foi muito mais forte do que, vamos dizer, da economia, empresas da economia antiga. Então, tem também uma discrepância aqui de atratividade, pelo menos em resultados de curto prazo, das empresas de tecnologia ou que se beneficiam dessa mudança de tecnologia em relação às demais. Então, eu acho que são duas tendências aqui. Em geral, uma queda de taxa de juros que leva para incentivo à busca por ações, por renda variável, e esse momento aqui de bastante propício para as empresas de tecnologia, o que levou a elas terem um desempenho muito forte, né? Perfeito. Vocês são especialistas aí em estudar as empresas, né? Como que vocês enxergam também o impacto dentro delas, assim, como elas estão se transformando aí com esse novo panorama? Eu acho que esse tema é o principal de todos, né? O principal legado, vamos dizer, do Covid para as empresas é a atenção que já estava sendo dada por várias empresas em vários segmentos na questão de transformação digital. Isso simplesmente foi colocado uma atenção maior ainda, um holofote que foi colocado sobre o tema, porque claramente as empresas que estavam já preparadas para mudar os seus canais de distribuição e conseguir atender os clientes de forma digital tiveram um ganho de participação de mercado muito expressivo em relação às demais empresas, demais setores. Então, essa acho que é a grande mudança, né? Todas as empresas hoje que a gente conversa, mesmo aquelas setores que não se beneficiam diretamente ou não parecem óbvio que deveriam estar investindo em transformação digital, setores industriais, por exemplo, a gente vê empresas fazendo esse movimento, né? Quem não tinha um projeto passou a ter, e quem tinha projeto de transformação digital, tanto do lado de canal de distribuição quanto de uso de dados, intensificou isso bastante. Então, essa é acho que o principal legado da pandemia do Covid para as empresas. Perfeito. E agora, entrando no nosso segundo tema, essa retomada, né? O mercado vem se recuperando nesse final de ano e no auge ali da pandemia, a gente viu as empresas de tecnologia, né, que são mais desse segmento, crescerem bastante. E agora, nessa retomada, a gente está vendo as empresas mais tradicionais ali recuperando espaço. Como vocês enxergam aí esse momento? Tem espaço para as duas? Não, sem dúvida tem. O que aconteceu foi que em função da expectativa das pessoas, né, observando a tendência de benefício das empresas que estão usando das ferramentas digitais para atender seus clientes, isso levou a uma apreciação das ações dessas companhias muito grande. Então, ficou uma diferença de valor muito expressiva entre as ações dessas empresas em comparação com as empresas vamos dizer, da velha economia. Então, isso sempre tem um espaço aqui para eventuais exageros que vão ser corrigidos no curto prazo. Então, tem empresas da velha economia ou que não estão se beneficiando dessa tendência vamos dizer, do e-commerce, da digitalização tão claramente, que as ações ficaram baratas demais, né? Então, você pode ter um desempenho aqui também positivo em função de oportunidades em que o preço ficou muito atraente. E do lado das empresas que estão se beneficiando de transformação digital,
você está vendo isso impactar crescimento de receita e crescimento de lucro. Então, a gente vê oportunidades nos dois lados. Um de fundamentos, levando as empresas a crescerem mais e as empresas da velha economia, porque ficaram baratas demais. Perfeito. Então, a próxima pergunta aqui seria sobre os diferenciais competitivos, né? Então, a gente não vê só a tecnologia como um diferencial nesse momento. De repente, a tradição, uma vida mais longa de uma empresa que está preparada para aguentar a crise pode ser um diferencial ou não, ou tem outros diferenciais além da tecnologia também que a gente deve enxergar aí para esse cenário de retomada. Olha, claro, tem, assim, as empresas, os setores da economia têm dinâmicas diferentes e as empresas, para terem diferenciais, esses diferenciais têm que ser válidos nos setores onde elas atuam, né? E não necessariamente todos os setores da economia vão ser impactados da mesma maneira pela questão de tecnologia. Tem setores, por exemplo, industriais, onde talvez o diferencial competitivo maior de uma empresa seja a sua base de custo, né? A sua capacidade de produzir barato. Vamos dar um exemplo aqui, setores em que a economia brasileira é muito competitiva. Por exemplo, o setor de papel e celulose. As empresas brasileiras têm a base de custo entre as mais baixas do mundo. Então, isso é um diferencial competitivo importante que vai permitir essas empresas, ao longo do tempo, gerarem valor para os seus acionistas. Então, isso tem que ser analisado caso a caso, mas sem dúvida nenhuma, o principal aspecto que a gente busca entender nas companhias quais são os diferenciais competitivos dela. Pode ser no lado de execução, em função de um time de gestão primoroso, pode ser uma base de custo muito diferenciada, uma distribuição que dá amplitude, escala e eficiência na colocação de produtos, enfim, marcas. Tem vários aspectos que podem ser elementos diferenciadores, mas o principal foco da nossa análise é identificar esses aspectos nas companhias. Certo, então o investidor é sempre bom ele contar aí com gestores que têm a expertise de fazer toda essa análise, né? Não só no momento ali, mas todas as frentes ali do mercado e da empresa. E aí, aproveitando para entrar no terceiro tema, né? Falar um pouquinho da Ectas, né? Como que a Ectas está se posicionando nesse momento aí de tecnologia ganhando cada vez mais espaço? Vocês estão tem alguma novidade que vocês podem contar para os clientes e para a audiência do Informante? O time de gestão como nós, que está no mercado há muitos anos, a gente faz gestão, a Ectas existe como gestor há 14 anos, eu estou no mercado há 25 anos, a gente está o tempo inteiro buscando aprender, evoluir, adaptar assim, a nossa abordagem, tentar entender em mais profundidade o que está acontecendo. E o principal tema dos últimos anos, onde a gente tem gasto mais tempo, meu pessoalmente, da equipe também, é tentando entender e aprimorar o nosso conhecimento sobre o que está acontecendo no lado de transformação digital. Então, a gente fez alguns, como resposta a essa necessidade, a gente vem fazendo algumas coisas aqui, muito mais uso de informação, de dados do que tinha no passado. A gente está fazendo uma parceria, inclusive, com uma empresa especialista em análise de dados, que a gente quer ter data analytics também interno aqui para uso das nossas análises. Isso é algo que vem sendo feito desde o ano passado. A gente trouxe recentemente para a equipe de volta um analista cujo o foco dele vai ser olhar tendências de tecnologia fora do Brasil, para a gente conseguir ter um diferencial, pelo menos temporal, aqui no que está o que acontece lá fora, o que vai acontecer aqui no Brasil. E recentemente a gente anunciou a entrada, uma atividade de Venture Capital que a gente iniciou aqui na Ectas, chama Ectas VC. Trouxemos um empreendedor de muito sucesso que montou 2 startups e estava querendo fazer a migração dele para o mundo de investimentos. A gente trouxe ele, é responsável por essa atividade como equipe, está fazendo investimentos em empresas startups. É uma maneira da gente ter proximidade com esse ecossistema de desenvolvimento de novos negócios a partir de tecnologia, nos dá um olhar diferenciado e uma inserção nesse mercado, né? Então, acho que a principal novidade que a gente tem aí, motivada por tudo que está acontecendo em tecnologia, é essa iniciativa do Ectas VC. Interessante. Você pode aprofundar um pouco mais, então, no tema da Venture Capital? Como que vocês vão trabalhar a partir de agora?
Essa é uma unidade, a gente não muda nada na nossa equipe de análise, né? Ela só vai ter a possibilidade de ter uma interação muito maior com uma equipe que está inserida no ambiente de startups. Então, a gente tem, eu diria que uma conexão aqui diferenciada com os empreendedores, com os investidores de empresas que estão desenvolvendo tecnologias novas. E o que a gente espera dessa convivência muito próxima com dessas duas equipes é que a nossa equipe de análise consiga, com isso, entender tanto, de uma maneira mais profunda, tanto as oportunidades que vão surgir a partir de transformação de modelos de negócio e tecnologia para as empresas que a gente analisa, as empresas abertas que a gente analisa, com oportunidade de criação de valor, quanto os riscos que vão aparecer para essas empresas em função de novas empresas que se colocam com modelos desafiadores para os incumbentes, né? Então, essa é a expectativa que a gente tem e que tem funcionado, tem mostrado, assim, os sinais iniciais são bastante produtivos. Eles aceleraram muito esse convívio, acelerou muito eu diria, a curva de aprendizado aqui da nossa equipe em relação ao tema está sendo bastante acelerada com esse convívio. Legal, Luiz. A gente sabe que a Ectas trabalha com investimento a médio e longo prazo, uma visão 3 anos, 5 anos para o seu investidor, mas se você me permitir, eu queria que você falasse um pouco da visão de vocês aí para os próximos meses. 2021 está chegando, o ano vira quando virar o Réveillon ali, ou ele vira quando chegar a vacina? Até a vacina você acha que é um patamar mais estável? Queria que você falasse um pouquinho aí da visão de vocês para o curto prazo. Esses catalisadores de curto prazo são mais difíceis de serem previstos. De maneira geral, o que eu enxergo para agora, daqui até final do ano que vem, ou próximo, 18, 24 meses, é um período de recuperação. A gente teve uma mudança de patamar aqui de endividamento no Brasil e teve um soluço no lado de atividade econômica muito forte. Então, é um ano de recuperação. As empresas passaram por um momento de muita incerteza no começo do ano. Todas elas fizeram ajustes muito fortes na sua estrutura de custo e despesas, um movimento parecido com o que aconteceu com as empresas lá em 2014, 2015, quando a gente estava numa deterioração contínua da economia. Agora foi só que mais rápido, né? Esse movimento de ajuste foi feito por todas. Então, o que acontece na sequência, que é no momento de recuperação, que é o que a gente espera para os próximos 18, 24 meses, recuperação de atividade, é que as empresas elas se beneficiam desse ajuste que elas fizeram e conseguem ter margens de lucro superiores ao que tinham no passado. Então, a gente espera um movimento aqui de essa alavancagem operacional adicional que impulsione lucro das empresas, fazendo um comentário de forma genérica, mas é uma dinâmica que a gente espera, e em função de ter passado a eleição municipal e vai passar agora em fevereiro a eleição para presidente da Câmara, a gente cria um espaço aqui para voltar a tratar das questões importantes de reformas econômicas para o Brasil, que podem ter um impacto muito positivo para o ambiente de negócio. E no mercado global, a gente está vivendo, como eu comentei antes, um ambiente de juros muito baixo, o que incentiva fluxo de capitais para a Bolsa e para mercados emergentes. A gente já viu isso em novembro, uma entrada recorde de dinheiro de estrangeiros. Esse é o ambiente que a gente vai viver daqui para frente, um ambiente de juros muito baixo, que é muito favorável e propício para mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Então, sempre dá para dar alguma coisa errada, mas é um ambiente que parece se configurar bastante positivo.